comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Vasco da Gama, também torcedores do Atlético Mineiro, sobre esta vitória do Gigante no Maracanã, lotado, né? Lotadaço, né, Maracanã. Essa vitória importantíssima do Vasco sobre o Galo, né, por 1-0. Gol ainda no começo do jogo, né? Mas não foi um gol que, ao sair no começo do jogo, decretou o que seriam as ações das duas equipes dentro de campo. Não foi um gol que direcionou o que foi o jogo, né? Porque o Vasco da Gama seria aquela pressão do começo até o final. O Vasco da Gama brigaria pela confecção do seu gol do começo até o final, assim como o fez mesmo após ter conseguido chegar à abertura do placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, num gol aí de um jogador que a aposta do Ramon ninguém imaginava, né? Muitos davam ali que o Rossi, né, iniciaria jogando no lugar do Orechano, e quem entrou foi o Serginho, né, a aposta desse técnico que tem essa capacidade de entender ali o que é o melhor para a equipe, tem demonstrado isso ultimamente, um técnico que tem empoderado demais hoje, um jogador que foi monstro nesse jogo, um monstro, e que está jogando muito nesse Vasco da Gama, que é o Zé Gabriel, é isso mesmo, Zé Gabriel, né, técnico que está bancando também o Robson Bambu, que hoje fez um jogo interessante, um jogo consistente também. Um técnico que está bancando, né, o Gabriel Peck, que é questionado pela torcida do Vasco, e vamos combinar até de certa forma com certa razão em muitos pontos, né? É um jogador que continua errando muito na decisão final, um jogador que ainda é um pouco afoito quando precisa entregar ali uma solução para a equipe, mas é um jogador que está tão confiante, né, tão determinado, né, assim, se entregando demais para o Vasco da Gama. Chega a comover, né, como o jogador está tentando, né, está tentando fazer algo diferente, está tentando melhorar, e isto vem da confiança que ele ganha também do técnico Ramon Dias, né. A gente viu hoje algumas atuações excelentes, né, espetaculares, né, como a atuação novamente de El Pitbull Medel, né, o Medel jogando demais. Quem joga ao lado dele, o Léo também jogando muita bola, né, o Léo também melhora com a presença do Medel. O outro Léo, o Jardim, também hoje jogou também muita bola. A gente vê que essa primeira linha toda, né, o goleiro foi bem, essa primeira linha também foi muito bem, fechando ali com o Pitone, que foi justamente vital para essa vitória do Vasco, o jogador que fez aquele cruzamento para o cabeceio do Verratti, né, de novo fez o cruzamento para o Verratti colocar a bola no travessão, né, a partir do primeiro cruzamento, né, e do cabeceio do Verratti é que sai o gol do Serginho, né, um jogador que foi muito atuante hoje, o lateral esquerdo do Vasco da Gama, e muito importante, a gente percebe já uma questão tática aí, ocorrendo muito no Vasco da Gama, que é o lateral tentando gerar profundidade, né, porque você tem os jogadores de lado de campo, né, tentando sempre afunilar, tentando sempre buscar ocupar o centro da área, né, dentro da área ali, o interior da grande área, principalmente a região mais central. Para quê, gente? Para que os zagueiros não se preocupem apenas com o Verratti e se preocupem também com outros jogadores. Isso é muito o Ramon Dias, né? Levar um contingente muito forte, muito grande ali para o interior da área, né? Então, não somente o zagueiro vai precisar se preocupar com o grande cabeceador, esse monstro do jogo aéreo que é o Verratti, mas também com outros jogadores. E vamos lá, né? Monstro, né? Impressionante como esse jogador está sendo vital para essa recuperação do Vasco da Gama, o centroavante argentino. E impressionante, gente. Hoje ele não fez gol, foi também por causa do cabeceio dele que saiu o gol. Ele quase faz um outro gol, que daria uma tranquilidade muito grande para o Vasco no primeiro tempo, né? É um jogador que todo mundo busca esse jogador. E aí outros, né, atletas, outros atacantes, outros meias passam a ter também muitas chances, né? Por quê? Porque a grande preocupação com o Verratti faz com que esses outros jogadores tenham muito mais condição também de anotar gols, né? E isso vai ainda se sofisticar claramente no Vasco da Gama, à medida que a equipe ganha entrosamento, à medida que os jogadores entendam a fundo, né, a proposta do Ramon e a consiga interpretar dentro de campo. Esses jogadores, outros jogadores do Vasco podem também chegar às redes, né? Então o Verratti está chegando às redes, quando não chega à rede, a coisa acontece muito também por causa dele, como foi no caso de hoje, mas outros jogadores do Vasco podem perfeitamente melhorar, né, conforme a equipe vai ganhando entrosamento, e os jogadores vão conseguindo entender a fundo o que quer, o que gosta, o que pensa o Ramon Dias, que é o técnico argentino, que está mudando completamente a cara desse Vasco da Gama. É uma outra equipe completamente diferente em relação ao que era a equipe do Barbieri. Não dá realmente para comparar, não dá. Precisamos também falar claramente, né,
da janela. Agora, um ponto interessante, gente, é muito importante você ter isso claro. A janela, ela foi muito benéfica. Esses últimos jogadores que chegaram realmente fizeram muito bem ao Vasco da Gama. A questão é, esses jogadores, né, fariam tão bem o Vasco da Gama se fosse com a comissão técnica anterior? Né? Será que a comissão técnica anterior conseguiria tirar o melhor desses jogadores? Hoje o autor do gol foi um cara que foi empoderado pelo técnico, foi bancado pelo técnico. Será que seria assim também pela comissão técnica anterior? Né? Um Zé Gabriel, que hoje foi monstruoso, conseguiria jogar à altura que está jogando hoje se a comissão técnica estivesse mantida. Então, assim, a janela ela foi muito boa, está se mostrando muito boa essa janela de meio de ano do Vasco da Gama, mas ela também coincide com a troca do comando técnico, né? Claramente que um jogador como o Verratti, ele podia até mesmo com o técnico anterior conseguir fazer os seus gols, mas o Ramon, ele prepara muito o jogo do Vasco da Gama contando com esse jogador. A gente não via muito o técnico anterior olhando, né, a equipe, pensando na equipe, concebendo a equipe do Vasco da Gama a partir de um jogador que poderia ser extremamente decisivo. Mas quando o fazia, não conseguia gerar uma montagem de equipe para levar o jogo para este jogador anotar, né? Então a gente viu até que o centroavante do Vasco da Gama acabou sendo negociado, né, estava sendo muito questionado pela torcida, inclusive, que não estava conseguindo chegar às redes, porque o técnico não conseguia configurar um jogo, né, alguma qualidade de jogo para que ele guardasse a bola no arco. O centroavante atual do Vasco da Gama já consegue fazer muito isso, né, já consegue guardar muito mais a bola no arco. Por quê? Porque o técnico consegue configurar muito bem um jogo e gerar qualidade para essa confecção de jogo para que o Verratti coloque a bola dentro do arco e saia para o abraço, né. E hoje foi sensacional, né? Foi emocionante, foi realmente um presente para a torcida que lotou o estádio do Maracanã, um presente para o torcedor do Vasco que vira o jogo ali pela TV, né? Foi um presente para essa torcida que merece demais, muito, muito a alegria, a leveza, a felicidade no seu final de semana, né? Então a equipe jogou muita bola, primeiro tempo mandou o jogo completamente e não jogou contra qualquer time, jogou hoje contra um time muito ajustado, né? Mas prevaleceu a qualidade do Vasco da Gama. Né? Vamos lá, o Léo, como eu disse, foi muito bem, Bambu não deixou a desejar, né? Essa primeira linha toda mandou muito bem, o Zé Gabriel ali, fechando ali gerando uma proteção para a primeira linha, de novo jogou muita bola, foi muito importante para essa vitória do Vasco. É complicado você apontar quem foi o melhor da equipe do Vasco da Gama hoje, porque o Medel jogou um absurdo, né? O Zé Gabriel também jogou um absurdo, e vamos continuar aqui, né? A gente olhando, por exemplo, para um outro jogador que chegou, né? Chegou devagar, a Mineira, né? Assim, pouco se falando dele, eu falava que era um jogador que poderia ser muito importante para o Vasco da Gama. De novo hoje, baita jogo do Paulinho, né? Baita jogo do Paulinho. Jogador que se entrega demais à marcação, jogador que se entrega demais à marcação, a chegada também à área, qualifica também a chegada à área. É um jogador que não se cansa, impressionante, né? A entrega desse atleta para o Vasco da Gama hoje também é um caso de jogador que está, né, no melhor momento da sua confiança, autoestima lá em cima, né? O Praxedes, outro, né, que jogou demais também, uma barbaridade. Praxedes, Paulinho, né? O Praxedes, Paulinho, Gary Medel e o Gary Medel e né, Serginho? Não, o Serginho não. É o Zé Gabriel. Zé Gabriel, Gary Medel, o Paulinho e o Praxedes, gente. Tá aí, escolha você, quem foi o melhor? Eu quero ver agora o desafio para você. Deixa no comentário quem foi o melhor dentre esses 4 jogadores. Se você achar que foi outro, beleza, também pode apontar aí. Não podemos descartar, né, o jogo sem bola desse monstro, desse centroavante do Vasco da Gama, né? Não dá para descartar, jogadoraço Pablo Verratti, impressionante como tá jogando bola, né? Então deixa no comentário para você quem foi hoje o cara do Vasco da Gama, né? Se foi um desses 4, se foi outro, você pode falar que foi o Bambu se você quiser, se foi o Léo Jardim, né? Se foi o próprio Léo, né? Para mim está entre esses 4 aí o cara que melhor jogou no Vasco nessa manhã de futebol no Maracanã, manhã espetacular para a torcida do Gigante da Colina, né? Então veja bem, gente, foi uma vitória confeccionada ali no primeiro tempo, mas o Vasco lutou muito no segundo. Já no final, a gente percebe já alguns jogadores já desgastados, porque a entrega foi muito grande. A gente percebe que a intensidade é um elemento presente no jogo do Vasco hoje, né? E não acontecia tanto antes, né? Agora, a intensidade, ela não ocorre somente porque o jogador quer jogar. Ela acontece também por causa de 2 pontos. Um deles, né? Acontece porque o jogador está em um desenho tático que é bastante relevante, a equipe
possui ajustes táticos que facilitam o trabalho individual de cada jogador. Este é um ponto pela qual a equipe consegue entregar intensidade. O outro ponto é a confiança do jogador na proposta. A confiança do jogador na proposta é atrelada também à própria confiança do jogador nas suas possibilidades, né? Então, claramente que isso tudo aí é muito mérito do Ramon Dias, muito mérito do técnico do Vasco da Gama. Esse tipo de coisa o técnico anterior não conseguiria entregar para o elenco do Vasco da Gama. Então a intensidade que levou esse time aí ao limite do físico, né? A gente vê no final aí como alguns jogadores estavam cansados, esgotados, né? Porque entregaram muita intensidade durante toda a partida, né? Em nenhum momento o Vasco, desistiu de tentar fazer mais gols, né? Conseguiu fazer apenas um, poderia ter feito mais, né? Tem decisão final ali que precisa ser mais acertada. Poderia ter feito o segundo gol, mesmo no primeiro tempo, com aquela bola no travessão do Pablo Vegete, né? Então o que acontece? A equipe hoje tentou, né, não conseguir fazer mais gols, mas fez o gol necessário. Agora, durante todo o tempo lutou para conseguir fazer mais gols, para tentar fazer mais gols, né? E foi uma intensidade aí, assim, beirando aí quase a loucura, né? O que gerou um desgaste muito forte em alguns dos seus atletas. No segundo tempo, o técnico faz algumas alterações. Quem entrou em campo também conseguiu entregar. Ferreira conseguiu ali entregar alguma coisa também. O próprio Rossi, né, que também conseguiu fazer alguma coisa. Enfim, o Vasco hoje foi muito difícil hoje a gente olhar para o Vasco e falar, esse jogador jogou mal, né? Você pode destacar que o Peck não foi muito feliz, mas ele foi um cara extremamente comprometido também com o que o Vasco fez hoje dentro de campo. Então foi uma grande vitória que pode, sim, levantar o Vasco um pouquinho na tabela, né? O Vasco precisava fazer sua parte, que era vencer. Os principais adversários que lutam, que estão perto do Vasco aí, que podem também cair para a zona do rebaixamento, vão para a rodada ainda, vão jogar, né? Então todos eles vão precisar ganhar, né? O Vasco já fez sua parte e é isso que o Vasco precisa fazer. Agora, independente da vitória, o que a gente percebe é que os sinais que o Vasco deixa dentro de campo são sinais que apontam que essa equipe não vai ser rebaixada, gente. Não vai ser rebaixada. É muito improvável que o rebaixamento aconteça, né? Porque de todas essas equipes que estão neste momento ali no Z4, né? Nenhuma tá tão interessante de ver jogar como o Vasco da Gama. Nenhuma tá tão disposta, né, a conseguir sair dessa zona do rebaixamento como o Vasco da Gama. E nenhuma está conseguindo, dentro de campo, mostrar resultado, né, em termos de desempenho e também já de resultado, como o Vasco da Gama. Então é muito provável que o Vasco caia e evidentemente que não pode e não deve cair, porque segunda divisão não é lugar para um gigante, né? E o Vasco é o grande gigante, é um dos maiores gigantes do futebol mundial, o gigante da colina. Parabéns, torcedor e torcedora vascaíno, por essa vitória. Continue a análise, deixe seu comentário aqui, divulgue o canal, compartilhe com seus amigos. Se você puder e quiser, né, pode também deixar um valeu demais para dar uma força aqui para o nosso trabalho, tá bom, gente? É isso aí.